Eu tive um pouco de dificuldade para remontar a história que eu vou tentar te contar nesse vídeo, então te peço carinho e principalmente atenção, porque de verdade essa história é importante e trata de uma personalidade que eu considero como fundamental na história do quadrinho americano. Eu me refiro ao roteirista americano de quadrinhos Chuck Dixon, e eu não quero trocadilhos com o sobrenome dele, ok? Porque sempre que tem algum Dixon, né, o Barros e eu, a gente tem a tendência de tentar traduzir como Fidipinto, né? Bruce Dickinson. Bruce Fidipinto. Não, Chuck Dixon tem nada a ver uma coisa com a outra. Vem cá de vinheta. Derruba essa porra dele. Olha o que esse cara chegou falando agora, cara. Mano, me tira do pau. Naturalmente que eu continuo sendo Giga e estou aqui com ele, o péssimo roteirista feito de Barros. Fala galera, beleza? Quem fala é o Feed Pinto Barros, tudo bem com vocês? Eu trabalhado com tantos roteiros, minha cabeça está uma balbúrdia que realmente é incrível. O que tá rolando aqui, rapaziada? Que coisa esquisita, tá? Tive que buscar alguns tweets, esse vai ser um daqueles vídeos onde eu trago uma série de prints para tentar compor uma imagem geral do que tá rolando, mas basicamente a gente vai citar, além do Chuck Dixon, que é essa lenda dos quadrinhos. Ó, caso você não saiba, um breve resumo. Chuck Dixon é um roteirista americano de quadrinhos, conhecido por seu extenso trabalho nas décadas de 80 e 90, mas também até hoje para DC Comics, onde escreveu Batman, Robin, Asa Noturna, Aves de Lacrina, além de co-criar o vilão Bane, malandro. Ele é co-criador do Bane que deu aquela quebrada de espinha no Bruce Wayne. Também roteirizou séries da Marvel como Justiceiro e Conan, famoso por seu estilo ágil e focado em ação. É um dos escritores mais produtivos e influentes da era moderna dos quadrinhos de super-heróis e canceladíssimo, tá? Porque ele, claro, acabou indo um pouco mais pro lado à direita da força e assim como o nosso mestrão Joey Bennett também foi cancelado, também foi boicotado e hoje atua assim em outros projetos. Não sei se ele tá próximo de algum eixo de quadrinhos, se não me falha a memória, o último trabalho do Chuck Dixon foi um filme do Jason Statham. Aí você escolhe um jeito de falar o nome dele. Então é um escritor de 71 anos, é um clássico, né, ainda em atividade, é um cara fantástico, é a história do quadrinho americano, tá bom? E a outra figura que nós vamos comentar, que foi, pelo menos até onde eu consegui traçar a origem desse buchicho, é um cara chamado Daniel Warren Johnson. E quem é este cara? Trata-se de um quadrinista e roteirista americano conhecido por obras autorais cheias de emoção e energia, como Extremity, Murder Falcon e Do a Power Bomb, da Image Comics. Eu não achei muitos trabalhos tão famosos desse cara, ele parece muito bom, mas ele é extremamente lacrola e os maiores trampos acredito que são esses que eu tô falando. Também assinou minisséries elogiadas como Mulher Maravilha, A Terra Muerta e o Bill Raio Beta, que é um personagem que tem um focinho bastante formoso. Seu estilo combina ação intensa, traço expressivo e temas humanos profundos. Então perceba que independente da relevância desse cara, enquanto personalidade na indústria dos quadrinhos, não tem como colocar ele na mesma prateleira do Chuck Dixon. Eu não tô falando de qualidade, eu estou falando de relevância histórica no cenário de comics internacional, beleza? Nossa historinha vai tratar desses dois caras, não diretamente, mas, né, temas imundos e profundos, conforme o chat já disse aqui enquanto eu gravo, e eu já vou te entregar essa história, mas antes, um recado especial. Outubro chegou trazendo um recado claro, meus irmãos, ou vocês aproveitam as oportunidades, ou vocês vão continuar aí vendo elas passarem. Pois saiba que com uma boa gestão você pode transformar seu dinheiro que hoje escapa das suas mãozinhas em patrimônio. Eu tô falando de imóveis, renda e investimentos que crescem mês a mês. E é exatamente isso que o Cleverson te ensina, como nunca mais perder boas oportunidades por falta de capital. Então aproveite agora porque outubro ainda tem espaço para você começar diferente e terminar o ano ainda mais forte financeiramente. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Óbvio que o Barros já preparou, deixou prontinho para você obter a sua consultoria imediatamente com o nosso Cleverson. Fala com ele, nosso gerente financeiro, que vai resolver todas essas questões para você.
Perfeito, você tancou mais um AD desse canal e eu te agradeço demais por isso, tá bom? Olha, nós estamos diante do perfil justamente do Daniel Warren Johnson, que conforme eu te contei, será um dos personagens aqui de toda essa nossa história, tá bom? Começou, pelo menos foi onde eu consegui rastrear, tá? Tudo começou com uma imagem que ele jogou no próprio Twitter, mostrando uma figura do Batman, né, assinada aí, acredito que pelo próprio, né, eu não sei, deve ser o traço dele, pouco importa quem desenhou, o que importa aqui é a mensagem. Trata-se de Bruce Wayne grandalhão, né, uma versão aí bombada, acredito que mais puxando pro Absolute, onde ele está dando uma estrangulada serena em um policial do ICE. O que seria o ICE, Barros? O ICE é o gelo, né? Immigration and Customs Enforcement. Eu não sabia, eu tive que pesquisar, tá bom? Mas trata-se da força policial que cuida, com muitas aspas, dos imigrantes ilegais, das pessoas que estão aí no país ilegalmente, portanto, em situação de crime. Sinto muito se você discorda da definição. Você pode discordar da lei. Enquanto ela estiver vigente, é ela que realmente deveria ser seguida. Portanto, o ICE serve para coibir, né, para capturar essas pessoas e deportar os ilegais de volta para os seus países de origem. E tá tendo muita polêmica nos Estados Unidos porque, lógico, o Donald Trump reforçou esse tipo de policiamento e tem muita gente sendo deportada mesmo, inclusive me parece que só nos últimos meses aí, algo em torno de 2.000 brasileiros, fora todo o resto do mundo. Tem muita gente que estava lá em situação de crime e que está sendo deportada, e se você quiser saber a minha opinião, eu concordo, tá bom? Eu entendo que todo país minimamente organizado deveria ter um mínimo de regra e vigilância de suas fronteiras. Eu acho que o Donald Trump, claro, ele não está mexendo com os imigrantes que estão lá, com os papéis tudo bonitinho. Todas as pessoas que eu conheço, né, que residem nos Estados Unidos, não estão sendo afetadas, mas nem um pingo com a questão do policiamento do ICE, com a postura do Donald Trump. Porque quem tá se lascando é porque tá lá no Trambique, vazou fronteira, entrou pelo México, loucura, coiote, bababá. Então, entende? Existe uma questão aqui entre direita e esquerda, mas conforme você já deve imaginar, e se você me acompanha, provavelmente concordar comigo, é óbvio que, mais uma vez, a esquerda tá do lado errado, tá defendendo quem tá fazendo coisa errada, enquanto que a direita permanece, né, intacta ali, defendendo o correto, tá bom? Mas o lacrola Daniel Warren Johnson achou que seria de bom tom colocar o Batman pra estrangular um agente do ICE, que nada mais é que um agente de uma força policial, de uma força-tarefa, que tá cumprindo o papel dele aí de pegar esses imigrantes e devolver carinhosamente aos seus países, entende? Óbvio que essa postagem viralizou, porque se tem um lugar que ainda é um ninho, né, extremamente gigantesco e frutífero de lacrolas, é o Twitter. Mesmo o Elon Musk sendo o dono e mesmo todo esquerdista, não todo, tá, mas boa parte deles, tendo prometido que sairia do Twitter depois que o Elon Musk comprasse, eles continuam lá até hoje. Que o Blue Sky flopou também, né, não deu tão certo quanto eles queriam. Várias tentativas, né, teve o Blue Sky, teve o Threads, teve o Cu, lembra do Cu, Barros? Que também era uma opção incrível, né, o garotinho espertinho chegou a divulgar o Cu dele no Brasil inteiro. Não. Perdão. Gigante. Era uma rede social parecida com o Twitter, que era um pintinho. Você sabe do que eu tô falando. Era Cu que chamava, desculpa, né? Eu não tenho culpa aqui em português, remete ao nosso órgão excretor que não reproduz. Mas veja, o Batman dando ali um estrangula. A imagem viralizou. Primeiro comentário, quando você abre, é um cara corrigindo, ó lá, um anônimo, aparentemente, colocou fixed, eu consertei. E o que ele fez? Ele substituiu o agente da ICE por um Antifa, que o que é hoje em dia o Antifa? Uma coisa é o que é hoje em dia, outra coisa é o que deveria ser. Em tese, o Antifa seria um antifascista. Só que acontece que a esquerda, mais uma vez, conseguiu desvirtuar um de seus grandes militantes, né? Um dos seus grandes guardiões aí. Porque hoje, pelo menos pra mim, e acredito que pra boa parte
da direita, o Antifa, ele é sinônimo de baderneiro. Ele é o próprio sinônimo de fascista. Ele é o cara que quer impor a vontade dele acima dos outros e ele é o cara que te rotula como fascista, mesmo sem você ser, pra poder te dar um tiro no pescoço, assim como eles fizeram com o saudoso Charlie Kirk, tá entendendo? Então, se tem uma pessoa que precisa ser combatida hoje, muito mais do que um oficial que tá fazendo o próprio trampo lá no ICE, é o badernista, é o bagunceiro, é o muitas vezes criminoso Antifa que se declara aí um herói, um revolucionário, mas que no final das contas tá procurando problema dia e noite e prejudicando a vida de muita gente, inclusive até ceifando algumas. Sinto muito, mas o que eu conto aqui é a verdade, tá? Então o cara colocou ali a imagem, você percebe que é o mesmo desenho, só alterou, né, no caso ali a pessoa que tava tomando a gravata, e é outro artista, mas quem desenhou não importa, o que você precisa sentir aqui é realmente a mensagem. E aí o que acontece, bicho, alguns dias depois, e essa é a parte mais divertida do vídeo, desculpa de ter demorado tanto pra chegar aqui, o glorioso Chuck Dixon, história do comics americano, ele publicou, né, um desenho, acho que é do Sérgio Cariello, com uma mensagem muito parecida, onde ele ousou colocar no peito do Absolute Batman, tá vendo ali, ó, a inscrição de ICE, dizendo que o quê? O Batman, muito provavelmente, se existisse no mundo real hoje, ele estaria ajudando a combater o crime. E quem é que comete boa parte dos crimes em território americano hoje em dia? Você sabe, a galera que se autodenomina Antifa. Então o Batman tá levando um nas costas, tá pegando um por trás ali, tá dando uma ajeitada numa rapa de Antifa ali que realmente estão se lascando, pois não? Qual a última vez que tu levou nas costas? Com ou sem me lascar? Se lascando. Não te devo satisfação da minha intimidade, tá bom? Você me respeite porque sou uma senhora muito recatada. Mas aí, nós temos esse desenho e claro que esse desenho também viralizou, mesmo o Chuck Dixon sendo um ícone e tendo um perfil muito menor do que aquele Daniel, o tweet deu uma explodida. Não tanto quanto do Lacrola, tá? Porque os Lacrolas ainda... É inexplicável isso, cara. Deve ser muito bot no meio, não tem outra justificativa. Mas os tweets deles, quando viralizam, né? Parece que vem bot de tudo quanto é lado, é uma loucura. Você não sente isso na vida real. Por isso que eu suspeito tanto de artifícios ilícitos aqui. Mas o tweet dele também estourou com essa imagem. E aí, qual que é a diversão a partir de agora? A diversão a partir de agora são os comentários. É a galera, né, indo pra cima do Chuck Dixon de 71 anos, já tendo sido roteirista do Batman, Robin, Asa Noturna, Aves de Lacrina, que na época dele não era Lacrina, tantos outros personagens, tanto da DC quanto da Marvel, e os caras não sabendo nada, né, e reagindo, brigando com ele com relação a isso. O primeiro nem é assim, mas se liga no que esse cara tá falando, também é importante. É um pouco triste ver um autor tão fundamentalista. É um pouco triste ver um autor tão fundamentalmente ignorante. Batman é antifascis. E olha a resposta do Chuck Dixon, porque ele sabe o que ele tá falando. Antifas são fascistas. E o Besouro Azul? Isso aqui é objetivamente, tá? Isso aqui é uma verdade objetiva. Se você entende o que é a descrição, o significado do termo fascista e o quanto que ele tenta impor pra cima dos outros a própria autoridade, e só ele tá certo e ele elimina quem não concorda com ele, você percebe que, né, fundamentalmente, antifas hoje fascistas. Pode perguntar pra qualquer especialista nos termos, porque fascista também é um termo difícil de se definir. Baus, você estragou a minha linha de raciocínio falando o quê mesmo? E o Besouro Azul que fala que o Batman é fascista? Não foi o Besouro, foi aquele tio gordo dele que não queria dizer porra nenhuma. Então, do filme Besouro Azul. Anuência da própria DC Comics, né? Eles também fazem com que essa história do Batman fascista... nos próprios heróis. São uns desgraçados que estão no poder, mas quem sabe algum dia autores como o próprio Chuck Dixon sejam... você tratando seus funcionários. Cala sua boca. Sejam novamente elevados aos cargos de comando, né? Porque os personagens da DC Comics merecem muito mais, tá bom? Olha esse outro...
Esse aqui é sensacional. E esse aqui tem um monte de curtida. Olha o que esse cara falou. O Jack Dixon botou o desenho e ele respondeu o seguinte: ah, disse o fascista conservador que nunca sequer tocou num quadrinho do Batman. Jack Dixon é co-criador do Bane. Ele já roteirizou sei lá quantos quadrinhos do Batman. Ele sabia exatamente do que ele estava falando enquanto publicava, enquanto comentava. Mas não foi só o Caveritos, Transil e Ana, né? É um aleatório aí, um anônimo. Ah, disse o cara que nunca leu um quadrinho do Batman. E o Chuck Dixon responde: para, eu vou me mijar de tanto dar risada. Fica aqui a sugestão, ó, do Absolute Batman, que é um Batman grandalhão. Ele podia muito bem estar por aí realmente dando uma lascada na cabeça dos maldosos que se autodenominam antifas. Mas por enquanto é isso, pelo que eu consegui remontar essa história, ela nos traz até aqui o Chuck Dixon falando algumas verdades e sendo ali respondido por uma pirralhada que não faz a mínima ideia da história do cara, não sabe nem do que ele tá falando, de todas as obras que ele já trabalhou e inclusive continua trabalhando, tá bom? Mas bota aí nos comentários, por favor, a sua opinião. Você sabia dessa historinha? Já tinha ouvido esse papo? Comenta, por gentileza. Clica na curtida, faz toda a diferença. Barros, obrigado por mais um vídeo. Tamo junto, até o próximo. Se possível, estude inglês. Com o método BioWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.